Tá rolando aí, né? Sim, Bom, boa noite. Eu vou então tá, né, tentando apresentar um pouco o debate sobre tecnofeudalismo, principalmente um pouco, né, de quais são as questões que estão em jogo dentro dessas teorizações que estão orbitando bastante o papel das big techs, né, desse capitalismo de plataforma, enfim, uma questão justamente sobre quais são as implicações dessas mudanças, dessa predominância do setor tecnológico. É basicamente vou estar trazendo duas perspectivas, né? A do Morozov é uma perspectiva crítica, acho que foi o João que indicou, e a do Varoufakis é uma perspectiva a favor, né, da ideia do termo de tecnofeudalismo. Bom, então, para começar, né, o Evgeny Morozov, ele escreveu esse texto, né, Critic of Techno-Feudalism, em 2022. Ele é um autor bielorrusso. Eu tive um contato com ele, né, no Cidades Inteligentes, que era um texto junto com uma política da Espanha, que era bastante voltado, né, para o papel do avanço das empresas privadas na infraestrutura pública e esse lugar dos dados e da falta de uma regulação, né, sobre os dados. E também no texto que o autor estava bastante focado, né, em trazer outras perspectivas. Então, enfim, né, foi um contato que eu tive com ele dentro do tema e me surpreendi que eu gostei bastante desse texto aqui, da parte que ele vai tentar desenvolver um pouco teoricamente, né, quais são as bases teóricas para comparar o capitalismo e o feudalismo e tentar buscar analogias que iluminem o contexto atual. Então, para começar, ele começa falando que seria um momento onde a imaginação do pós-capitalismo ela volta a entrar para o debate, porém é uma perspectiva de expressão do capitalismo mais distópica. E essas perspectivas elas vão ser mobilizadas por ambos os lados do espectro político. Então vai ter tanto liberais falando do problema, né, da falta de liberdade para os mercados e tentando pensar, né, como um regresso do capitalismo propriamente dito, mas também à esquerda, o tecnofeudalismo aparece então como uma perspectiva que seria, de certa forma, um acirramento do capitalismo, né, o fim da acumulação de capital, só que numa outra dinâmica, né, então um novo processo de dominação. E, bom, dentro disso, o foco central, né, são as big techs, então aparecendo como uma barreira para o funcionamento do mercado, e criadoras então de feudos digitais, né? Justamente por essa capacidade de no ambiente digital controlar o comportamento dos demais agentes econômicos e nesse sentido então a maior parte das teorias elas vão estar apontando então essas grandes plataformas como rentistas improdutivos. Então, da mesma forma que os senhores feudais, essas plataformas elas não estariam propriamente participando do processo produtivo, né, de ampliação do excedente, mas sim estariam cobrando uma renda pelo direito, né, pela propriedade daquelas plataformas, pelo poder de controle daquele espaço. Então, né, seria uma forma de um parasitismo em cima das relações que são propriamente capitalistas, propriamente produtivas. E isso aí vai estar sendo dialogado bastante dentro da ideia de expropriação, né, e como que a expropriação ela vai estar se relacionando com o capitalismo ao longo do tempo. Bom, aí para começar então, o Morozov ele vai estar falando que é preciso pensar primeiro o que está sendo chamado de feudalismo. Então, entendendo que o feudalismo ele tem uma natureza contestada. E aí ele vai apresentar basicamente duas principais interpretações do feudalismo. A primeira seria do feudalismo como sistema econômico, né, um modo de produção feudal, que é uma perspectiva marxista, principalmente. E, bom, esse sistema seria, então, um sistema econômico que pode ser medido por produtividade, então você pode pensar qual é a produtividade desse modo de produção feudal, e pela capacidade de inovação, né, que é outro ponto que Morozov destaca bastante. E
dentro desse sistema, nas grandes características e diferenças para com o capitalismo, seria que o campesinato ele é dono dos meios de produção e o campesinato tem o controle, né, do conteúdo do trabalho. E falta uma pressão por ganhos de produtividade, ou seja, o que acontece é o excedente apropriado pelo senhor feudal, esse excedente ele é do trabalho, independentemente da forma que ele é feito pelo próprio campesino. E nesse sentido, o senhor feudal ele vai estar utilizando para as necessidades ali do feudo, enfim, tem toda uma dinâmica bélica, mas não existe uma pressão de mercado, né, por produzir e pôr no mercado para vender mais barato e dessa forma ter uma necessidade de uma expansão produtiva e daí ter inovação e etc. E bom, é preciso destacar que essa expropriação ela é por vias políticas, né, está baseado nas leis, no costume. Então, nesse sentido, o modo de produção feudal ele teria a economia e a política bastante vinculadas uma na outra, né? Elas estariam amalgamadas, não teria uma separação. Então, né, conforme nos movemos do feudalismo para o capitalismo, a expropriação politicamente habilitada dá lugar para exploração economicamente habilitada. Ou seja, né, primeiro ponto até desse entendimento do que é o sistema feudal é justamente parte da definição, né, do que muda com a emergência do capitalismo, o que é o capitalismo. A outra grande linha de interpretação, né, que seria a não marxista, vai estar pensando o feudalismo como um sistema político feudal caracterizado primeiro por um uso arbitrário da força privada, então diversos atores privados, né, pensando os senhores feudais, os feudos como instâncias bastante autônomas, vão estar exercendo o poder de forma muito independente, né, então você tem ali o que pode se chamar um poder territorialista, diferente do poder de capital, e bom, essas relações de poder, elas são baseadas em dependências e laços pessoais. Então, é uma soberania que ela é parcelada, né? Então, não existe uma soberania plena centralizada no Estado e os próprios territórios, eles estão regidos por uma série de soberanias sobrepostas em arranjos às vezes bastante confusos e intricados, e né, isso tudo com um fundo religioso, um fundo cultural, então uma ausência de contestação, de certa forma, em relação ao papel dos estamentos, né? E, bom, nesse sentido, por ser um sistema caracterizado pela ausência de um poder central mediador, então os conflitos acabam sendo diretos entre as próprias unidades autônomas, né, entre os próprios senhores feudais, também você vai ter ausente o papel de uma instância garantidora de direitos, logo do que a gente entende por cidadania moderna. Bom, nesse sentido, o Morozov ele vai falar que ele acha bastante frutífero a ideia de que a partir de definições do que é o feudalismo, então se constitui ferramentas, né, um repertório conceitual, e essas ferramentas servem então para a gente estar olhando criticamente para a realidade e, nesse sentido, falar de refeudalização, que não necessariamente implica num sistema de um novo, né, de um neofeudalismo, de um tecnofeudalismo, mas sim de processos, né, movimentos que afastam o capitalismo de um entendimento mais sui generis para um retorno de instituições, de modos, enfim, né, de organização social próximas do feudalismo. E, bom, nesse sentido, então, ele vai estar lastreando um pouco como que esse tipo de recurso teórico, ele está presente nesse tipo de analogia, comparação, está presente na produção. Então ele cita, por exemplo, o Habermas, que vai estar pensando um processo de privatização da esfera pública, que antes era um espaço onde você tinha uma contestação, você tinha uma certa liberdade de causas políticas, etc. Cada vez mais ele vai ficando privatizado, vai ficando regido por hierarquias privadas, então seria um processo de uma certa forma de federalização, que depois o Habermas vai colocar como uma colonização da esfera pública, e aí também vai ter a noção de capitalismo patrimonial, que seria a predação neoliberal das instituições burguesas, que vai muito na ideia, né, do liberalismo avançando sobre a estrutura do Estado, né, que antes era uma
premissa básica para poder estar garantindo o funcionamento dos mercados, etc. Mas você começa, né, a ter esse avanço contínuo sobre os direitos e tal. Então, uma perspectiva também desse capitalismo que vai predando, né, e buscando se apossar patrimonialmente do que antes era o espaço do Estado. E, bom, o Alan Suppiot, ele vai estar apontando uma refeudalização nos processos de neoliberação e da digitalização. Então, primeiro ele faz uma diferença, né, que vai bastante na ideia do feudalismo enquanto sistema político, que seria o governo dos homens, né, o governo do homem, que é pautado em alianças e laços pessoais, versus o governo das leis, né, que é pautado no poder mediador e em direitos. E isso vai se traduzir, por um lado, né, no processo de um avanço dos contratos privados nas áreas da vida, ou seja, quando você tem um avanço, né, da privatização, você também está mudando o regime legal, né, o regime dos direitos, porque quem está tendo então o poder ali não é mais um processo democrático, independente se representativo ou não, mas é um poder de gestão privada, né, e uma lógica utilitária voltada para o lucro. E, além disso, também uma outra coisa interessante que o Suppiot coloca é que a digitalização cotidiana dos direitos, né, a relação entre os homens e a sociedade deixa de ser igual porque ela passa a ser condicionada à presença em redes, instituições digitais. Então, deixa de ser uma situação de todo mundo é igual perante a lei e você simplesmente tem uma relação meio que natural por nascer em um lugar com um poder central ali, e você passa a ter a sua cidadania, as suas relações sociais mediadas por esses espaços, essas infraestruturas digitais. Aí, grandes exemplos disso são as reputações online, os scores digitais, que vão ter uma implicação muito grande na vida das pessoas, e que acaba sendo também uma forma de diferenciação, né? Porque você passa a existir também mediado por esses avatares, né? Algo que o próximo texto também, né, vai estar trazendo bastante, assim, nesse lugar da privatização da identidade. Bom, e aí é interessante, né, para poder avançar nessa discussão, pensar então um pouco o que é tomado, né, por um capitalismo puro, capitalismo em si mesmo, o que acontece quando o capitalismo está funcionando com as próprias pernas, e que seria basicamente a ideia de que a expropriação política, o roubo, né, as relações não mediadas pelo mercado, não pautadas na exploração que gera lucro, essa expropriação política ela seria uma externalidade do capital. Então ela acontece, porém ela não é essencial por acumulação de capital. Ou seja, né, as próprias relações econômicas, o motor econômico do capitalismo, ele pode funcionar por si mesmo. Então, nesse sentido, dentro dessa perspectiva, violência, racismo, dispossessão, né, a carbonização, enfim, né, o avanço sobre a natureza, etc., seriam externalidades. Logo, o papel coercitivo do Estado se resumiria a garantir a propriedade. Então, você não precisa da força política mediando as formas de expropriação, enfim, as formas de acúmulo do excedente, você pode garantir que apenas o mecanismo econômico faça com que o lucro seja obtido, né, e você tenha um acúmulo do excedente. Bom, e nesse sentido, então, os trabalhadores são levados ao mercado por necessidade econômica, e não por coerção. Não existe outros fatores que levam as pessoas além da vontade de poder realizar, né, tipo, o processo de troca e, enfim, obter recursos econômicos, etc. Só que, claro, né, isso para ser pensado nesse capitalismo funcionando pelas próprias pernas, só faz sentido, então, se você tem uma explicação, né, do que leva, então, à emergência do capitalismo, né, a transição entre o sistema feudal para o sistema capitalista, né, a grande transformação. E isso já está teorizado lá em Marx, né, enquanto a acumulação primitiva, que é um processo de expropriação, né, um processo onde vai ter os grandes cercamentos e você vai expulsar o campesinato das terras comuns para então tá tendo enfim, né, a criação de ovelhas para vender lã para a economia internacional. E nesse contexto você então está falando de uma
a acumulação primitiva, que também, já em Marx, vai estar incluindo todo o sistema colonial, a escravidão, né, como um momento de permite com que você tenha, de um lado, pessoas que têm a capacidade de se apropriar dos meios de produção, né, e criar um proletariado, né, fazer pessoas despossuídas que precisam, então, vender sua força de trabalho. Bom, então o Manuel Wallerstein, que é um dos pensadores, né, da teoria mundo, do sistema mundo, que, enfim, né, vai estar pensando principalmente essas relações de centro e periferia, né, mas tentando localizar o que é entendido ali como sociedade moderna, como centralidade do capital, nas relações que estavam acontecendo no contexto global. E, bom, para o Wallerstein, a acumulação primitiva ela vai se dar por uma proletarização do centro capitalista, nesse processo na Inglaterra, na Europa, etc., mas também por trocas desiguais, né, expropriação no comércio internacional de centro e periferia. Então, todo esse processo onde as metrópoles elas vão se apropriando dos recursos das colônias, enfim, que você vai estabelecendo relações desiguais entre periferias que vão se perpetuar, mas tem esse aspecto também de uma expropriação que vai acontecer. Enquanto que o Robert Banner seria um expoente, um exemplo das perspectivas que vão ver esse lugar da expropriação do roubo, né, essa acumulação primitiva, muito mais restrita. Então, para ele, essa acumulação primitiva ela precisaria acontecer apenas no momento de quebra de vínculo entre a força de trabalho, a terra e a tecnologia, né? Então, seria um momento de substituição das formas prévias sociais, né? Então, se quebra, por exemplo, a relação do camponês com seus próprios meios de trabalho, né? Com a tecnologia, você quebra a relação do camponês com o feudo, então você tem o trabalhador desgarrado, você tem a terra que pode ser comercializada, e você tem os meios de produção que vão ser acumulados, né? Como bens de capital. Então, seria para esse momento, né? Para essa grande transformação que vai criar esses mercados e vai fazer com que esses bens eles se encontrem de forma abundante, né, para poder então tá viabilizando os investimentos capitalistas, uma vez que são investimentos que estão sempre sujeitos a funcionar ou não, né, a gerar ou não lucro, né, você tem um adiantamento de capital, etc. Então você tem que ter abundância desses recursos que compõem, né, o sistema capitalista. Bom, e uma outra coisa também que fica destacada aí nessa parte que ele está falando do Banner é a questão da produção racionalizada, ou seja, uma produção que vai estar sendo então pensada, gerida, né, pelos capitalistas, né, enfim, por uma supervisão, e o conteúdo do trabalho ele deixa de ser então do próprio trabalhador, você tem os processos de divisão do trabalho, etc. Mas enfim, e isso é um processo de inovação que vai visar sempre os ganhos de produtividade, dada essa competição, né, no mercado para poder vender mais barato e que leva a uma competição intercapitalista. Esse também tem um processo de difusão tecnológico, né, que faz com que constantemente as unidades capitalistas elas vão se igualando, enfim, elas vão ampliando a sua produtividade, então é sempre uma luta constante para aumentar a produtividade, reduzindo os custos de produção, poder ofertar os preços de forma mais barata ou dominar os mercados, etc. Bom, e aí, então, cabe, né, para a gente pensar esse lugar do rentismo, né, da renda, da expropriação, a gente olhar um pouco mais para as teorias que falam, então, da expropriação, né, e pensar até que ponto que a expropriação ela seria algo estranho ao capitalismo e que poderia definir um outro sistema ou uma parte do capitalismo. E, bom, para Rosa Luxemburgo, a expropriação ela vai preparar as condições, né, de exploração ao longo da expansão capitalista. Então, ela está pensando, por exemplo, na Índia, todo um processo de expropriação da propriedade, que envolve inclusive você pegar terras comuns e colocar num chefe, que depois acaba perdendo essa terra pelas pressões ali do sistema colonial, ou pensando, né, a própria processo ali também da agricultura não, né, da manufatura doméstica nos Estados Unidos, mas enfim, você tem todo um processo que vai sendo uma grande expansão capitalista, mas que passa, né, também na colônia, não é só aquela primeira expropriação que acontece na Inglaterra, que dá o momento ali, né, que dá a possibilidade da Revolução Industrial, mas sim você tem essas acumulações primitivas para estabelecer, né, o modo de produção capitalista
ao longo do globo. O David Harvey ele vai estar pensando que seria acumulação por despossessão, e ele inclui nesse processo uma cooptação das realizações socioculturais existentes, que se soma a um processo de confrontação e substituição. Então não é apenas terra que é pega, né? Não é apenas meios de produção que são levados, enfim, né, recursos que são extraídos e trabalhadores que são reeducados, né? Você tem um processo de cooptar a organização social, cooptar, né, o que existe de acúmulo técnico no modo de produção local. Então, é um destaque que ele vai dar para essa perspectiva da dispossessão. E no caso do David Harvey, né, algo que o Morozov vai criticar é que a teoria dele acaba, para pensar o neoliberalismo, colocando a dispossessão como um modo predominante de acumulação, ao ponto que você começa a perder de vista em que lugar então que está se gerando lucro, que tipo de atividades que ainda estão conseguindo se pautar na exploração baseada, né, tipo, em você adicionar valor e obter lucro, e não simplesmente ficar se expropriando, enfim, o capitalista ficar tomando o lucro do outro. Bom, e aí, nesse sentido, o David Garvey está falando então do neoliberalismo como uma política redistributiva de base, né, e margem, ou seja, da base da sociedade, dos mais pobres, e também da margem do sistema, né, das periferias globais, para o topo e para o centro. E aí, nesse sentido, por exemplo, você teoriza então que seria uma falta de crescimento econômico, ao mesmo tempo que você tem uma grande acumulação nas elites, né? Então, é um processo de enriquecimento, mas que não é seguido de um crescimento econômico significativo, enquanto que no pós-guerra, por exemplo, você tem um momento de crescimento muito maior, com muito menos concentração, né? Com muito mais distribuição. E, bom, um outro ponto importante para pensar sobre esse processo é o incremento dos direitos de titularidade, né, da propriedade intelectual. Então, também um outro aspecto que vai entrar bastante na análise é pensar esse lugar dessa propriedade intelectual, que também é uma forma de renda, né, dentro da perspectiva que o Morozov está falando, porque você então passa a ter sobrepostos, né, várias pequenas rendas, né, vários direitos de titularidade que vão repartindo quem tem direito de obter o lucro, né, o excedente que é gerado por aquele capital, mesmo que não esteja participando desse processo de geração. E aí, indo nessa linha, né, para pensar então essas propriedades intelectuais e essas mudanças na tecnologia, uma chave conceitual que vai aparecer é do capitalismo cognitivo. E esse capitalismo cognitivo ele vai estar sendo pensado muito enquanto um processo de substituição da classe trabalhadora tradicional, instalada nas fábricas, que tem o trabalho, então, racionalizado por uma gerência, né? Ou seja, que vai estar, então, tendo que trabalhar do jeito que o capitalista acha que é melhor, etc., por um processo onde você vai ter multidões dispersas fora das fábricas, porque elas estão conectadas por uma estrutura digital, né? E então essas multinacionais estão munidas também com essas tecnologias informacionais, então pensar principalmente computadores, ou seja, você muda dois fatores bastante importantes, né? Primeiro, o controle da produção, porque essa produção intelectualizada, inclusive, seria difícil de controlar e também não seria desejável, né? Entra um pouco o lugar, por exemplo, você pensa em startups, né? Tipo, você tem a iniciativa por parte de quem está fazendo empreendimento, mas o risco também está ali, né? Se aquele negócio não der certo, você não está comprometendo uma empresa maior que pode aparecer na jogada só quando a coisa começar a dar certo, e aí você adquire, enfim, aí passa a render aquele investimento, mas o lugar, né, quando você pensa principalmente dentro da lógica plataformizada de trabalho virtual, muitos trabalhos eles passam a ter um valor depois, né? Não tem uma relação de vínculo empregatício, etc., onde você paga pelo tempo de trabalho, né? Você meio que está pagando por peça. E, bom, nesse sentido, então, você, pela própria dificuldade, mas também pela não desejabilidade de controlar a produção, esse controle por parte dos capitalistas vai se redirecionar. Primeiro, então, para os direitos de propriedade, então, são direitos de propriedade sobre aquele produto, e então você passa a ter um direito pela coisa feita e não pela
pelos meios de produção que fazem aquilo, e também uma regulação, né, uma regulamentação ali das tecnologias informacionais que estão sendo utilizadas, né? Então, essas tecnologias, elas não estão simplesmente sob a posse e controle dos trabalhadores, né, ou melhor, das multidões, mas elas estão bastante submetidas às decisões, né, enfim, aos direcionamentos dados por aqueles que produzem essas tecnologias. Bom, isso vai muito numa ideia de que a criatividade do trabalho superaria a supervisão do trabalho. Eu até acho interessante fazer uma nota, porque acho que parte, por exemplo, de pensar que eu estou pesquisando telemetria, né, sistema de monitoramento, vai muito no processo de automação, né, da supervisão, que hoje com a inteligência artificial acho que é um debate bastante importante e que entra justamente nesse lugar de que por mais que o ambiente de trabalho fique difuso e que os processos passem a ser bastante individualizados e criativos, né, específicos, você também tem novas formas de controlar, né, esse conteúdo do trabalho e, inclusive, controlar sem necessariamente ter o vínculo, né? Então, é uma relação mais complexa. Bom, e aí, acho que um próximo ponto importante é pensar o lugar do valor econômico, né, do valor que Marx está teorizando enquanto, né, o que estabelece em última instância, a proporção, né, das mercadorias, né, o que seria o tempo médio socialmente necessário de trabalho, esse valor econômico no contexto de automação. Né? Então, de acordo com os próprios escritos de Marx sobre a equalização dos lucros ao longo de diferentes firmas e indústrias automatizadas, o lava-jato automatizado está simplesmente absorvendo mais valor gerado em algum outro lugar da economia. Bom, no meu entendimento, né, de Marx, o que acontece existe uma confusão, normalmente, entre o que é valor de uso e do que é valor, né, econômico. O valor econômico tem mais a ver com uma dificuldade, né, com um custo de produção e que está atrelado essencialmente ao trabalho, já que Marx está pensando ali o processo produtivo como um encontro entre o trabalho morto, né, o trabalho já realizado e cristalizado nos meios de produção, né, nos bens de capital, e do outro lado o trabalho vivo, né, que vai animar esses meios de produção, esse capital, e que vai fazer então com que as coisas sejam produzidas. Então, dá para pensar bastante numa chave de que a tecnologia ela vai diminuir a dificuldade de produzir, logo, ela diminui os custos de produção. Na medida que ocorra uma difusão tecnológica, faz com que o que antes estava sendo um mais valor relativo, né, onde você está sendo mais produtivo que outros competidores e dessa forma você pode, por exemplo, manter o seu preço numa faixa parecida, né, ou reduzir pouco, mas você não repassa esse barateamento, você mantém você não repassa para o preço, né, o custo de produção, então você mantém uma margem de lucro maior, mas à medida que essa difusão vai acontecendo, você vai tendo a competição que vai estar forçando o barateamento, né, ter o repasse da diminuição dos custos de produção, e aí você tem a queda do lucro por unidade, né, que entraria na ideia de queda tendencial da taxa de lucro, e que quando a gente está pensando nesse avanço maior da automação, chega naquele lugar de pensar, então, tá, mas se ninguém mais estiver trabalhando, então da onde que viria esse valor econômico, o que sustentaria isso, né? Bom, aí agora, indo para o que é colocado como um feudalismo informacional, a propriedade intelectual, que seria, né, entre outras coisas, mais a patente, né, sobre objetos abstratos, ela é pensada, né, pelo Peter Drahos como uma forma de expansão, né, dos poderes privados e arbitrários, e que, né, dessa forma ele inclusive consegue predizer o que nos anos 90 ele já imaginava que seria a internet cercada, né, e controlada dos anos 10, porque, entre outras coisas também,
você tem um processo onde você pode acumular uma quantidade muito grande, né, de não só de renda, mas também né, de parcelinhas de renda sobre uma propriedade, porque você teria, né, essa propriedade, uma patente um tanto distribuída entre vários proprietários, vários detentores de patentes que compõem um determinado produto, mas também porque você tem diversos poderes, né? Você tem restrições, você tem, né, aquela ideia do fair use, você tem, na verdade, não só, né, um processo de ter direitos de titularidade de renda sobre uma propriedade, mas na verdade você tem também um processo de controle que nesse sentido se aproxima muito do feudalismo, já que você não tem efetivamente uma separação, né, entre a terra e o proprietário, né, no sentido de que não é quem utiliza, e que é no caso, quer dizer, no caso assim, você tem um rentista que ele teria, né, um direito meio inalienável sobre o controle, pelo menos o controle parcial daquela terra. Então quem tem a propriedade é sempre uma propriedade parcial, não é uma propriedade de fato, né? Então o Supiotes ele vai estar falando que você tem uma separação, né, da propriedade do objeto e do controle sobre o mesmo. Então, a propriedade condicionada, você pode usar, mas que é que nem quando a gente compra um produto digital, muitas vezes você não pode copiar esse produto, você não pode reproduzir em qualquer lugar, você tem uma série de restrições, embora você tenha adquirido e você seja um proprietário. E bom, nesse ponto acho que é interessante colocar que parte até inclusive do meu interesse pelo tecnofeudalismo, que eu senti que nenhum dos textos aborda, o processo de atualização incessante, né, dos produtos e que levaria, né, o Kevin Kelly, por exemplo, é um autor que vai estar trazendo isso, no 12 Tendências Irreversíveis, que levaria a um processo de transformação dos produtos, né, product service, em serviços. Então, todos os produtos acabavam virando serviço porque simplesmente aqueles produtos seriam instáveis demais e vinculados demais às empresas que produzem, né, porque você tem um processo muito constante de atualização, do contrário, a obsolescência né, de produtos enfim, né, separados da empresa que produz o que gera aquilo, que atualiza. Então, parte até do que eu estava esperando que acabasse mais articulado nessa questão do tecnofeudalismo seria um pouco desse lugar, né, onde você acaba tendo uma propriedade condicionada, ou esse aluguel onde as pessoas elas param de conseguir comprar de fato as coisas e ter o controle mais integral sobre o que elas compram. Aí uma outra questão também que me pegou bastante, porque, por exemplo, né, no segundo texto, o Varoufakis ele vai falar melhor sobre o cercamento da internet, mas para mim, para pensar um pouco até a própria hegemonia que vai surgir depois de vários modelos de negócio das grandes plataformas, tem a ver muito com a relação que o copyright ele vai fazer sobre a economia da atenção, porque quando você tem os direitos autorais, né, você tem um processo, por exemplo, de uma série de sites que são criminalizados porque permitem o download gratuito, e são formas de se relacionar, né, com o computador, com o que você pode acessar. Então começa a ter uma restrição muito grande que eu acho que impacta não só, né, pensar a existência de uma Netflix da vida ou de um Spotify, muito pautada nessa propriedade intelectual, mas até a própria dinâmica nas redes sociais de modo geral, porque as interações das pessoas também está sempre pautada em comportamentos mais amplos, em mídias, etc. E você tem um processo muito grande, né, de restrição, que eu acho que vai muito acompanhado desse processo de cercamento mais geral, platformização da internet, pelo menos para mim, que sempre o começo da internet para mim era sobre o download gratuito, que é a grande maravilha. Eu senti falta um pouco de também dar mais peso para esse lugar do fim dos downloads gratuitos. Bom, e aí, uma outra linha também que o Morozov vai estar colocando e criticando também é a questão das perspectivas que focam, né, nos dados comportamentais. Então, primeiro, os enfoques que vão estar pensando os modelos de negócio das Big Techs como processos de exploração do trabalho não pago, né, que seria a fonte dos dados comportamentais, esses dados comportamentais, então, né, como grande ativo dessas empresas, logo a fonte de lucro seria a expropriação pelo não pagamento desse trabalho. E, por outro lado, também você tem, por exemplo, a linha da Zuboff do capitalismo de vigilância, onde ela vai estar pensando no extrativismo da vida comum, né? Ela vai estar pensando muito no usuário
que o próprio Morozov está falando que é um userismo, porque perde de vista o trabalhador, perde de vista o que configura a exploração capitalista, né? Qual que é o processo ali dos meios de produção com o proletário sendo os meios de produção que se encontram e faz com que um excedente seja distribuído de forma desigual, porque foca muito realmente nesse espaço mais pervasivo da vida comum, mas que é bastante interessante porque também pensa um pouco esse lugar, né, dos algoritmos, do controle que se pode fazer sobre as pessoas a partir desses dados, né? Então, um processo de conversão dos meios de produção para meios de modificação comportamental, né? Que é um dos grandes insights da Zuboff. Bom, e aí o Morozov ele vai falar um pouco de modelos de negócio, e aí ele vai falar, né, que o Spotify não é lucrativo, né? Ou não era até então. Em 2020 ele tinha perdido 810 milhões. O Varofax também vai estar abordando bastante essa questão da falta de lucro dessas empresas. E bom, qual que é o ponto, né? O Morozov ele está querendo rebater a ideia de que o negócio seria simplesmente converter dados em anúncios e que o modelo seria cada vez conseguir anunciar mais e a renda, né, viria a partir disso, né, a receita dessas empresas, empresas como o Spotify. Ele está falando que não, né, que você tem mais do que isso, você tem um serviço de experiência musical bastante específico. Isso seria, né, um serviço oferecido pelo Spotify. E nessa forma seria, né, uma firma capitalista, porque independente se tem também ali parte de algum processo de expropriação, mas não dá para dizer que o modelo de negócio não inclua a produção de, enfim, né, de um determinado bem de consumo tal desejável e que isso não tenha um papel importante ali, mas que claramente, né, a questão da falta de lucro também tem muito a ver com um processo de expansão, né, dessa infraestrutura e desse serviço para dominar o mercado. E a partir do domínio desse mercado, então, a expectativa é que o modelo passe a ser efetivamente mais viável. Mas é que nesse contexto, nesse cenário, quem seria os rentistas, né, pensando que os trabalhadores são os artistas, mas seriam as gravadoras que detêm propriedade intelectual sobre as músicas e não estão necessariamente fazendo alguma coisa ali, mas estão tomando uma fatia sempre, né? Bom, aí ele também destaca, por exemplo, pensar o Google pelo serviço, né, de reunir informações, etc., mas ele dá bastante ênfase para a ideia de que, por exemplo, o Google ele não paga, né, pela informação indexada. E nessa informação permite com que você tenha a página do Google com muitos acessos, isso permite com que ele rode anúncios e que isso teria sido um processo muito importante, né, ali, na emergência do Google. Eu confesso que não acho que seja exatamente isso, porque o Morozov ele está pensando os anúncios também como ausentes de um serviço, né? Então, assim, quem de fato, né, já usou algum sistema de propaganda do Google, né, o AdSense, sabe que o AdSense ele vai viabilizar, né, com que sites de modo geral tenham anúncios nos seus interiores, né? Antes você usar só grandes plataformas e de fato acessar sites, seria muito mais complexo que individualmente pessoas entrassem em contato, interessadas em anunciar nos sites de forma avulsa, né? O Google ele tem toda uma dinâmica de fato de anúncios optimizados, então eu senti um pouco falta disso na análise, assim. Eu achei que ele não entendia muito bem o que era o Google AdSense, por mais que de fato sim, né? O Google, o pontapé inicial seja essa questão do indexador, né, do buscador, e que é um site bem interessante mesmo, essa questão de você não ter o retorno, né, por quem produz aquela informação. E que coloca muito, na verdade, esse lugar complexo da mediação, né, conforme vai ampliando as plataformas. E bom, aí pensando nos retornos, né, pautados na redistribuição e não necessariamente na acumulação, né, na expansão da economia, aí acho que é interessante uma premissa, né, um tanto comum que está sendo tensionada, a ideia de que, né, quando o capitalismo está funcionando bem, lucros altos deveriam significar investimentos altos. Nesse sentido, para mim, sempre fica bastante na minha cabeça, o Giovanni Rigg, que inclusive é mencionado mais para o final do texto,
ele tem um livro, né, que é o Longo Século XX, e nesse livro ele está pensando basicamente que você tem uma financiarização cíclica e que você já tinha, né, lá em Veneza, em Genova, você já tinha financiarização, e que você vai ter então momentos onde, basicamente, bem grosso modo, a atividade vai estar muito concentrada no que é de fato produtivo, mas você chega a uma certa saturação daqueles mercados, então você precisa de uma expansão, e que essa expansão dos mercados, enfim, né, das atividades econômicas, depende de uma reorganização produtiva, e essa reorganização, então, ela inclusive estaria marcando nas passagens dos centros financeiros e do eixos do capital e tal. E nesse sentido é interessante simplesmente também para tentar pensar um pouco o excesso de excepcionalidade que algumas teorias às vezes colocam para a ideia da financiarização, né? Como se a financiarização atual, ela, e pode ser que de fato ela marque, né, um fim do capitalismo, mas é preciso também pensar até que ponto que essas grandes finanças, né, pensando no Fernando de Bourdieu, quanto que isso também já não está marcando a história do capitalismo, né? E bom, nesse sentido, preciso pensar então a falta, né, de investimento, né, esse processo meio de greve de investimentos. Por que esses investimentos não acontecem mesmo quando você tem o crédito barato? E, e como que a economia ela vai se dando, então, um pouco capenga em relação a investimentos que expandam, né, a capacidade produtiva. E aí, né, formas de pensar processos que permitem, então, né, o enriquecimento, né, mesmo que seja baseado em redistribuição e concentração, é primeiro a maximização das ações, né, do shareholder, né, que seria você focar a empresa em cortando custos e etc, passar mas ações, mas não necessariamente isso é sustentável economicamente, pode ser que a empresa falha depois, mas o importante é que durante bastante tempo ela vai conseguir dar bons dividendos e, enfim, os acionistas vão ter o seu retorno, assim como os gestores vão ter as suas bonificações. Aí um processo também de monopolização, concentração, né? Então você também tem esse processo onde o investimento ele necessariamente é feito para ampliar a capacidade produtiva, mas sim para concentrar. E a própria financiarização, que seria uma forma, né, de você comprar o tempo futuro, comprar não só apostar, né, mas você está comprometendo também, né, o que vai ou não ser produzido no futuro. Isso vai dando uma sobrevida, né, aumentando os processos de endividamento, etc. E, bom, além disso, uma outra coisa bastante importante para pensar nesse lugar, né, das big techs é o melhor posicionamento na cadeia produtiva, enquanto uma forma também, né, de obter, enfim, né, lucro, saúde para as empresas, mas que no agregado não é necessariamente algo que favorece o crescimento econômico, assim, uma certa forma de canibalismo, né? Onde você tem, por exemplo, montadoras que vão estar atuando nos eixos mais lucrativos, né? Você tem maior agregação de valor na produção, enquanto que elas vão estar pressionando as fornecedoras, né? No caso do montador de carro, vai estar pressionando as autopeças a estar operando de uma forma extremamente não sustentável. Isso tem também uma relação colonial, no sentido de pensar, por exemplo, que no caso do Brasil as montadoras são estrangeiras, então as matrizes desenvolvem pesquisa, etc. E enquanto que as autopeças elas vão fazendo sempre a parte que é menos lucrativa e que essas empresas não precisam nem ser sustentáveis, né? Porque acaba sendo uma forma de reduzir custos sem de fato essa redução está atrelada apenas ao aumento de produtividade, mas sim a formas mais predatórias, né, de levar empresas à bancarrota e o lucro ser expropriado por outras, né. E bom, o tecnofeudalismo, então, ele estaria bastante pautado nesse reposicionamento, ou seja, em ocupar os melhores lugares da cadeia produtiva, pressionar, explorar, né, roubar o lucro que é produzido por outras empresas, e também, né, na propriedade intelectual, nos bens intangíveis, né, na infraestrutura digital, dentro da perspectiva do Durant, que é um dos caras que o Morozov vai estar mais usando de base para criticar o tecnofeudalismo, né? Inclusive, ele cita o Varoufakis, mas ele não está centrando no debate dele exatamente no Varoufakis, embora ele, né, fala que fez uma entrevista com o cara e, tipo,
o artigo, acho que ele dialoga muito com a ideia geral do livro, então serve bastante, né? Acho que a carapuça serve bastante. E, bom, esses bens intangíveis, uma outra característica é que eles vão estar vinculados aos usuários, né? Você pensa os dados, eles são dados que eles se mantêm vinculados a esses usuários, porque eles são sobre aquelas pessoas, eles têm uma relação, né? Tipo, a própria ideia de você predizer o comportamento, você está voltando, mantendo esse vinculativo, né? Esses dados, eles fazem sentido porque eles têm um vínculo, eles estão relacionados às pessoas, né? E às atividades de onde eles são extraídos. E da mesma forma também eles estão atrelados a ambientes digitais, né, a comportamentos também que se dão em ambientes digitais, ou enfim, né, constantemente mediados nesses ambientes. Então isso também traz uma ideia de uma menor fungibilidade, né, ou seja, de uma menor disponibilidade abundante dessas coisas, porque elas estão cada vez mais controladas, monopolizáveis, o que, né, remeteria a um processo parecido com uma refeudalização. Bom, aí, né, pensando então esse lugar, né, da produção versus a predação, né, da redistribuição, da forma de se apropriar dos valores que são produzidos em outras unidades produtivas, aí ele coloca, por exemplo, uma crítica, né, esse Duncan Fowler, mas que resume um pouco bem qual que seria a lógica, né, que seria terra igual a dado, firmas de tecnologia igual a não capitalista, suas receitas igual a renda. Então sintetiza um pouco da discussão. Ele vai estar falando, por exemplo, que o Durand está baseado, por exemplo, né, para pensar essa distinção entre propriamente capitalistas e rentistas, muito na ideia do Veblen, que seria de separar nos negócios a indústria, que estaria orientada à eficiência, então, né, redução dos custos e competitividade, versus os negócios orientados aos meios de pagamento. E aí também você tem um processo competitivo, mas é por meios predatórios, ou seja, de se apossar pelas formas de apropriação, né, do lucro nesse contexto da dinâmica mais financiarizada, né, no contexto mais de como essas transações vão circular. E dentro disso, nessa discussão, né, durante se apropriando do Weber, entra bastante a questão de pensar, então, justamente se a predação e a sabotagem seria interno ou não ao capitalismo. No caso, o Weber defende que é algo interno ao capitalismo, porque o ponto é que você, né, e aí o Capital West Power também vai colocar, que não importa apenas você ter lucro, não importa apenas a relação, né, de trabalho ali entre trabalhadores e patronato no interior da firma, mas você precisa ter um lucro diferencial. E faz bastante sentido, né, quando você pensa no contexto do sistema financeiro, de você, enfim, né, conseguir também converter o seu capital em poder político para ter, enfim, condições de rentabilidade no seu negócio. Não basta apenas que gere lucro, né? Se o seu lucro é muito maior que das outras empresas, a sua empresa não vai ser muito atraente. E, bom, aí retomando um pouco a questão, né, do sistema político, né, pensando nas ferramentas conceituais do feudalismo enquanto sistema político, o Morozov ele vai criticar que falta, uma por parte das análises, considerar, né, o papel proeminente do Estado norte-americano, né, no Vale do Silício. Então, como que surge essa demanda, como as tecnologias foram desenvolvidas, e aí ele coloca bastante, por exemplo, a questão das tecnologias de vigilância do contexto da Guerra Fria, da Guerra ao Terror, mas justamente alocar mais, né, o Vale do Silício na geopolítica estadunidense, justamente para entrar no mérito de se de fato você tem um enfraquecimento de um poder central com esses feudos controlados pelas grandes empresas, ou se você teria uma política um pouco mais coerente, né, e posicionada no contexto global. E aí, né, basicamente a posição que o Morozov vai estar se colocando, né, em relação a esse debate, que acho que já ficou bem, né, traçado, mas ele coloca, né, que o Jason Moore, um aluno do Wallenstein, lá do Sistema Mundo do Giovanni Arrighi, talvez tenha formulado um novo consenso quando ele escreveu que o capitalismo prospera quando ilhas de produção de mercadorias e trocas comerciais conseguem se apropriar de oceanos, né, de natureza barata e potencial.
fora do circuito do capital, mas essencial para a operação dele. Ou seja, né, esse lugar de que, embora o circuito do capital não passe, né, não dependa, no caso, essencialmente ele possa, né, girar pela expropriação, as instabilidades do capital dependem dessa constante entrada, né, de expropriação, né, de recursos, enfim, que não estão surgindo da própria acumulação capitalista, mas sendo expropriados. E aí, de modo geral, né, então o veredito do Morozov é que essas big techs são firmas capitalistas e que é mais produtivo criticar elas enquanto firmas capitalistas, que o capitalismo não deve ser pensado enquanto sistema onde você encontra a economia política de forma separada, que seria uma dicotomia simplista, e também que essas firmas elas disputam também lucro e sofrem as pressões competitivas para inovar, e que então não se reduz a um rentismo parasitário. Bom, agora eu vou passar por alguns pontos, né? Enfim, eu imaginei que a coisa já fosse ficar um pouco extensa. Vou tentar passar por alguns pontos do Yanis Varoufakis, que eu acho que, né, se mantém no diálogo com Morozov. E, bom, o livro do Varoufakis ele é de 2023. O Varoufakis ele é, né, tipo um ex-ministro das Finanças da Grécia, então uma figura pública também, né, um tanto proeminente. Uma das dificuldades desse livro, assim, né, ele fala que ele está fazendo para o pai dele, mas parece que acho que é um livro para também ser mais agradável, né, menos carregado de referências, enfim, ser uma coisa para uma circulação mais ampla, mas é meio complicado que, por exemplo, toda aquela discussão né, do histórico aí do conceito de tecnofeudalismo, enfim, né, das formas de mobilização disso, etc., some completamente aqui no Yanis Varoufakis, que é para alguém, né, desavisado, realmente a ideia parece que só está surgindo dele, enfim, né, mas qual que é o ponto aqui, então, né, do Varoufakis? Ele vai estar falando primeiro que o centro dessa mudança de sistema econômico estaria na ascensão do capital de nuvem, que seria um outro tipo de capital com novas propriedades e que então estaria submetendo, né, o capital convencional à sua dinâmica, e que ele, né, se reproduziria de uma outra forma. E a ascensão desse capital de nuvem, desse cloud capital, através, né, da privatização do cercamento na internet, que é bastante do processo de já mencionado, né, de fim da internet aberta, e também da expansão monetária, da financiarização pós 2008, que é um processo onde vai estar dando então sustentação para você ampliar a infraestrutura digital, mesmo que as empresas de tecnologia não estivessem efetivamente sendo rentáveis e não estivessem gerando uma receita, enfim, que fosse maior do que as dívidas e não estava gerando lucro, mas é um processo onde isso vai estar sendo então possibilitado. E nessa dinâmica, então, os mercados de lucros eles continuam existindo. Então, as empresas capitalistas convencionais, baseadas em capital convencional, que estão mais sujeitas à competitividade, estão buscando lucro, redução de custos, etc., elas ainda existem, só que elas vão se tornando vassalos desse rentismo de plataforma. E, bom, ele vai trazer, né, alguns antecedentes para contextualizar um pouco a teoria dele. Aí, para começar, a nível conceitual, ele fala que é importante pensar, né, os bens de capital, para se de fato contextualizar o que é o capital, somados a um comando, né, de capital. Então ele dá um exemplo de que um capitalista pegou muitos bens de capital, junto também com trabalhadores, né, lá na Inglaterra, pelo que eu entendi é uma história real, e ele foi para a Austrália, né, munido de trabalhadores muito capacitados e dos bens de capital, enfim, adquiriu lá as terras, e o negócio dele foi a falência. Por quê? Porque no contexto da Austrália você não tem as pressões que levam à proletarização, logo aqueles trabalhadores passam a achar que é melhor eles cultivarem na própria terra e dessa forma o comando de capital não se efetiva. Então você tem um processo mais complexo que faz com que os meios de produção impulsionem as pessoas a
e trabalhar. E, bom, além disso, ele vai estar falando que o trabalho ele tem sempre uma dupla natureza também, né? Enquanto um trabalho experiencial, né, algo que as pessoas de fato estão vivenciando, que envolve com as aptidões, com os interesses dessas pessoas, que tem um conteúdo significativo para essas pessoas, e também enquanto um trabalho que simplesmente é fonte de um valor de troca, né? Um trabalho abstrato, e que isso também estaria sempre sendo bastante tensionado, e que inclusive, para a gente pensar a economia da atenção, também estaria esse lugar de pensar o tempo de trabalho humano, né? Enfim, o tempo de existência das pessoas, enquanto um momento onde você produz experiências, essas experiências, né, produzem um certo encanto, uma vontade, desejo de coisas, e o trabalho abstrato que seria um processo mais de alienação, mas que ele nunca pode se totalizar, porque senão as pessoas deixam de ter demandas por coisas, né, ou viraria, sei lá, uma reprodução fisiológica completamente mecânica, enfim, que não entra no mérito de ser concebível, né? Mas ele vai estar pensando, ele faz todo um contexto do que foi a crise de 29, o que é o New Deal, e principalmente a economia de guerra, onde você vai pegar aquelas empresas que levaram os Estados Unidos e a economia mundial à bancarrota e vai colocá-las para estar produzindo as coisas para a economia de guerra, e você tem, né, após a economia de guerra, quando você tem, né, o processo ali do pós-guerra, reconstrução da Europa, etc., você tem a emergência de uma tecnoinfraestrutura, né, que são grandes conglomerados que estão extremamente interligados com o governo. Ele vai estar, né, falando, assim como vários outros textos enfatiza bastante o lugar, né, do planejamento centralizado, né, então falando que de certa forma os Estados Unidos fez o que a União Soviética se propunha de uma forma mais eficiente, por assim dizer, pelo menos em termos de planificação da economia nesse contexto aí dos conglomerados, mas que também é seguido nesse momento aí do pós-guerra, é seguido também da emergência da publicidade, né, como uma forma de ampliar a demanda interna por um processo de economia da atenção, que é facilitado pelos meios de comunicação ali que estão em difusão, né, do rádio, mas principalmente da televisão. Então você passa então a produzir, né, ensejar o desejo de consumo nas pessoas. E aí ele usa bastante o exemplo lá de um Mad Men, que é um seriado, né, que fala bastante desse lugar aí do publicitário. E bom, aí ele vai estar falando então dessa reconstrução do pós-guerra, muito baseado também numa dinâmica que os Estados Unidos vai estar fazendo não só, né, de verdade com a União Soviética, mas de criando toda uma economia dependente no exterior, e que aí você tem compartilhamento de tecnologia, você tem uma dinâmica de exploração, né, também do trabalho que está sendo posto no resto do mundo, junto com o sistema de Bretton Woods, que vai estar garantindo principalmente a paridade do dólar com o ouro, mas também com no caso ele está falando, por exemplo, da moeda grega, né, mas com os países que compõem, né, esse eixo ocidental, que vai dando estabilidade, né, para essas economias. Só que isso vai mudar basicamente quando você tem um processo de que paulatinamente a produtividade do Japão e da Alemanha vai superar as empresas estadunidenses, e você, enfim, tem uma série de problemas ali que vão levando a um contexto onde existe a quebra, né, do acordo de Bretton Woods, e que seria então a formação de um minotauro, que é basicamente a soma de, primeiro, um descontrole cambial, que deixa uma instabilidade generalizada. Esse descontrole cambial ele vai fazer com que a economia dos Estados Unidos ela passe a atrair o capital, não porque ela está exportando muito, mas porque o dólar, embora tenha perdido a paridade com o ouro, ele fica ainda mais desejado justamente porque isso gera um contexto de instabilidade global, onde as pessoas vão pegar o, o lucro que obtém, e os investimentos vão achar que é mais seguro deixar em dólar. Então isso cria uma atratividade no sistema financeiro que é centrado nos Estados Unidos, e também seguido de um descontrole bancário, né? Porque todo o processo aí também da tecnoinfraestrutura, do New Deal, tinha a ver com um controle dos tipos de operação, do processo de alavancagem dentro das instituições bancárias. Então isso vai gerar um descontrole que é parte do processo, né,
do que a gente vai entendendo depois como neoliberalismo, etc. Mas também no contexto, enfim, de globalização. Ele faz um panorama bastante completo, né? Mas estou tentando pincelar algumas coisas que acabam sendo importantes para ele localizar em que momento que vai emergir com força essas big techs. E uma das coisas que ele coloca bastante é o mascaramento, né, das apostas, dos derivativos, que principalmente pelo uso dos sistemas de computadores fazem com que você tenha um atrelamento de ativos, onde basicamente o produto financeiro ele passa a ser um produto que ele é composto, né, de parcelas de trocentas coisas. Então é desde títulos da dívida pública até títulos podres de hipoteca, ações de empresas, etc. Eles estão todos amarrados. Então esse atrelamento parece que são várias salvaguardas, né, porque se você tem prejuízo de um lado, você consegue ter compensações de outro, mas isso vai gerando um atrelamento muito grande que acaba culminando depois em 2008, então, num processo de um efeito dominó gigantesco de bancarrota, né, da bolha estourando, principalmente pela infestação, né, das hipotecas. E, bom, aí agora, pensar o Cloud Capital, que seria o eixo aqui da teoria dele. Então, primeiro, ele vai estar falando que a primeira diferença seria no comando sobre comportamentos e desejos muito mais avançado, porque você não está simplesmente influenciando externamente as pessoas, mas sem um conhecimento de quem elas são, por assim dizer. Né? Você tem os dados comportamentais, você consegue mudar o ambiente onde elas estão, então seria um processo muito mais avançado, né, de controle dessas pessoas. O processo, né, de cercamento da internet, que ele destaca que surge de uma forma colaborativa porque está unindo tanto o Estado, setor militar, mas também iniciativa privada, né, os nerds, vai estar unindo esforços também da Alemanha, do Japão, e que surge enquanto algo bastante aberto, principalmente para a ideia dos protocolos, então a ideia do HTTP, de que qualquer um poderia adicionar um site ali, que você não tem um controle, uma mediação, ele explica até que essa abertura da internet tinha a ver também com a própria questão da guerra nuclear, porque se você tem uma central que controla toda a rede, a União Soviética mandava uma bomba nuclear ali e aí dava pane em todo o sistema nuclear, né, dos mísseis. O próprio também GPS, que é algo bastante interessante que ele coloca, que é você não precisa se autenticar, você não precisa provar que você é você, você tem o direito de saber a sua localização e se posicionar. E aí ele vai estar criticando bastante como que a privatização das identidades digitais, né, você não ter uma forma direta de se identificar ou que fosse uma identidade mediada pelo Estado, igual o RG, igual outras formas de identidade, como essa privatização ela vai ser muito forte, né, muito importante para as plataformas. E aí é interessante, né, pensar, como eu comentei a questão lá dos downloads, de como que você tem uma série de formas de cercear as possibilidades no ambiente digital e que acaba incentivando cada vez mais as pessoas a migrar para locais plataformizados. Enfim, né, que também não se resume a isso, né? Você tem, primeiro, serviços como o YouTube, por exemplo, demandam um poder, né, de armazenamento, uma série de coisas que é muito difícil você pensar, né, como que os vídeos se popularizariam da forma que se popularizaram se não tivesse essa facilidade para ter vídeos na internet e por aí vai. Mas, bom, ele vai estar falando também que os algoritmos deixam de ser passivos, né, deixam de ser programas que fazem o que foi programado para passar, então, pelo machine learning, pelas redes neurais, pelo aprendizado de reforço que eles conseguem aperfeiçoar o que eles mesmos estão fazendo, né, o próprio machine learning deles, então passa a poder guiar, né, os comportamentos. Ele coloca muita ideia, né, de que a Alexa não está só aprendendo sobre a pessoa, mas está aprendendo como a pessoa pode agir para treinar ela melhor e ficar num loop, né, contínuo, onde vai, né, criando uma dependência, mas criando um poder de influência e uma inserção na vida da pessoa muito grande. E, bom, nesse sentido, ele vai estar falando então que como os ativos, né, desse capital de nuvem é o que a gente está chamando de nuvem, essa infraestrutura digital, esses ativos eles se reproduzem, né, e boa parte deles são os dados, né, mas de modo geral, pensando em dispositivos, né, mas eles têm uma reprodução que não está limitada ao mercado de trabalho, né, entraria um pouco para o userismo das Zuboff, né, você
na verdade, tem uma série de usuários que eles estão valorizando esse ativo, independente se você está falando que esses usuários estão cedendo um trabalho, cedendo, enfim, sendo roubadas de um trabalho não pago, que são atividades não produtivas. Ele aqui, no caso, ele diferencia, né, o que seria os cloud services, que seriam os usuários, que acabam sendo servos dessa reprodução do capital de nuvem, do trabalho proletarizado convencional que é migrado para as plataformas, para o meio digital, né, que seria os cloud prod, que aí seria de fato trabalhos digitais, né, coisas que são entendidas como trabalho, são atividades de trabalho, mas que passam então a ser controlados por esses serviços de nuvem. E, bom, aí também ele vai estar falando dos espaços, né, transnacionais controlados, transacionais, desculpa, estou estranho aqui, né, os espaços transacionais controlados seria o feudo propriamente, né, que ele tá falando, que é muito diferente de mercado, porque você, né, quando você está pensando numa plataforma, você tem ali a presença dos colaboradores, né, que seriam os vendedores, enfim, né, quem está ofertando o produto, você tem a presença dos clientes, dos usuários, mas você consegue mudar o comportamento de ambas as partes, você consegue regular ali a presença deles, os termos dessa presença, e dessa forma você teria então uma concentração muito grande de poder na mão dos senhores feudais, nessas empresas que são donas desses ambientes digitais, que não são só meios de atividade, mas também de processamento de pagamentos, né, de circulação de dinheiro de capital, mas que não se dá em termos de mercado dentro do que o Varoufakis está falando. E nesse sentido, as firmas capitalistas, né, que vão então assumir esse lugar mais de complementadoras das plataformas, elas então vão se convertendo em vassalas, ou seja, na atividade de acumulação de capital, propriamente produtiva, enfim, né, que está submissa, né, que que é influenciada, né, pelas pressões de mercado competitivas, ela vai ficar reduzida, né, a uma parte de um processo maior que está muito baseado justamente em extrair, né, valor, extrair renda sem necessariamente estar produzindo, sem pagar os trabalhadores, sem organizar o trabalho e também sem participar do processo produtivo, porque enfim, né, entra bastante naquele lugar de reduzir, no caso, o que seria, por exemplo, a Amazon, a simplesmente um processo de expropriação, sem que de fato aquele serviço tivesse uma relevância em si. Né? Eu fico até pensando na analogia do shopping, né? Porque pô, o shopping, de certa forma, não é tão distante disso, é só que não é virtual, né? Tipo, mas em tese tem os lojistas ali, tem as marcas que estão vendendo seus produtos, os clientes, você cria ali um espaço muito privilegiado de comércio de mercado, onde você tem, não da mesma forma, não com a mesma profundidade, com os mesmos dados comportamentais, mas você, enfim, né, teria uma visão um pouco mais branda, né, mas essa ruptura acho que é um pouco delicado na teoria dele, mas basicamente então o eixo, né, da questão que ele está trazendo é essa ideia dos feudos digitais, né, então ele, o capital de nuvem, se tornou de uma vez só titular da atenção, attention holder, confeccionador de desejos, diretor do trabalho proletarizado, dos proles de nuvem, aliciante de trabalho gratuito massivo, né, dos servos de nuvem, e para início de conversa, o criador de espaços de transações digitais totalmente privatizados, feudos de nuvem como Amazon.com, nos quais nem compradores nem vendedores desfrutam de nenhuma das opções que eles teriam em mercados normais. Bom, isso vai muito, né, nas questões que se fala sobre os cercamentos das plataformas, o processo de jardim murado, né? A Apple é o grande exemplo disso. E aí, enfim, né, algumas mais considerações então para entender um pouco como que ele estaria pensando esse processo, né, de soma de uma monopolização muito profunda, de um controle sobre as atividades produzidas no interior, produtivas no interior dessas plataformas. E aí, primeiro, então, o grande ponto é que você passa a ter então, uma cobrança de renda sobre as atividades propriamente produtivas ali. Você tem um controle muito forte sobre os participantes, né, os complementadores e usuários das plataformas. Então, você vai ter uma perda da centralidade do lucro, né, e tomada de mercados como o grande foco dessas empresas. Então, elas podem, né, operar bastante tempo
levando prejuízo, porque o foco é investir o máximo possível para tomar um capital, para tomar um mercado, e a partir do momento que tiver o domínio desse mercado, então, plataformizando ele, fazer o negócio ser de fato rentável. E bom, nesse sentido, essa expansão de capital, o Varoufakis ele vai estar falando que está baseada na financiarização, principalmente nas respostas que vão ser dadas para a crise de 2008, né, que é a expansão monetária, né, enfim, o dinheiro que está sendo jorrado do Banco Central para as instituições financeiras, no entendimento de que se elas falhem, aquilo vira um grande problema, e na ideia de que se o crédito passa a ser barato, com juros zero, às vezes até juros negativo, você então teria um investimento acontecendo, só que nesse processo ele vai falar que não, o que acontece você tem empresas tradicionais investindo nas próprias ações para valorizar, e aí, enfim, aumenta as ações, aumenta as bonificações, aumento dos dividendos, né, no caso das ações, você vai ter um processo então de maior especulação, mas onde quem vai de fato estar investindo em capital vai ser as big techs nesse capital de nuvem. Então isso vai permitir que você tenha uma grande expansão. Na verdade, né, ele até comenta depois, e isso é muito semelhante com o que foi a bolha da internet no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Mas que ele fala, mesmo depois da pandemia, você tem um enfraquecimento, né, desse processo de dinheiro fácil, de financiarização sustentando a falta de lucro das empresas, você tem a manutenção dessa infraestrutura, né? E esse dinheiro também, essa torneira dos bancos centrais não fecha totalmente. E bom, esse dinheiro barato, ele vai então estar permitindo a expansão das empresas. Inclusive, ele até fala, né, que a empresa ela pode expandir sem ter que estar gerando lucro, sem ter que pegar empréstimos, né, no caso aí de fato pagando juros, etc, de uma forma mais significativa, e nem tendo que estar vendendo, né, tipo, diluindo a sua propriedade entre outros donos e tal, porque simplesmente esse dinheiro estava fluindo para a empresa de uma forma muito mais fácil. Aí ele fala também, né, das coisas interessantes que ele vai falar nessa questão das práticas predatórias, né, do private equity, que seria uma ideia onde você tem, por exemplo, a aquisição de uma empresa, e essa empresa ela é dividida em duas. Uma empresa que é a prestadora de serviço, que basicamente faz o que a empresa já fazia, e uma outra empresa que vira uma subsidiária dos usos capitais dessa empresa. E essa subsidiária ela vai ficar emprestando esses capitais e cobrando, né, uma renda pelo uso desses capitais, e aí ela se mantém muito saudável, enquanto que a prestadora de serviço vai explorando cada vez mais os trabalhadores e tentando alcançar, né, esse valor, né, pelo uso dos meios de capitais, etc. Mas basicamente essa prestadora ela é colocada para operar de uma forma extremamente destrutiva. Em determinado momento ela vai para falência, ela rompe os contratos que ela já tinha firmado. Só que a subsidiária ainda está extremamente lucrativa e num contexto de sistema financeiro aquecido, você consegue vender ela ainda mais caro, então isso vai generalizando esse tipo de prática predatória. Ele também fala dessa grande concentração do sistema financeiro, ele cita a Big Three, que seria fundos de investimento, né, empresas que juntas detêm cerca de 90% da Bolsa de Nova York, e que transforma as grandes instituições, os grandes bilionários, em investidores passivos. E isso, obviamente, favorece então que você tenha negócios que não são lucrativos, que operam no vermelho, etc., prosperando e uma especulação mais intensa. Bom, e aí ele fala que os grandes objetivos, então, inclusive, porque acho que essa é a grande linha que ele vai estar pensando no Cloud Capital, é essa ideia dos aplicativos de tudo, né? Que os investimentos não seriam para gerar lucro propriamente, mas sim investimentos para ampliar o acesso aos clientes, ganhar atenção e dominar o mercado, justamente por dominar a presença das pessoas nesses ambientes. E aí ele fala que a aquisição, né, do Elon Musk do Twitter tem muito a ver com isso, porque o Elon Musk inclusive já falou que ia ter um aplicativo de tudo, porque entendendo essa centralidade, né, de você conseguir então ter esse mercado da atenção, ter essas pessoas presas nesses espaços, justamente porque se você opera simplesmente na parte produtiva, né, com veículos autônomos, enfim, com investimentos de capital que estão cada vez mais dependentes também do software, da infraestrutura digital, você acaba operando na parte da cadeia produtiva que é menos rentável, você acaba suscetível ao controle de quem teria esse capital de nuvem, teria posicionado nesse lugar mais privilegiado, do controle dos dados, do controle dos usuários, enfim, e consegue estar manipulando os outros agentes
econômicos, mas ele vai estar falando que esses aplicativos de tudo, eles seriam os aplicativos chineses, né? Então as 5 grandes empresas chinesas, de fato, estariam muito mais próximas disso, que conseguem, né, ter uma série de funcionalidades, mas também ter o próprio pagamento ali dentro. Então que o governo chinês ele estaria fomentando esse papel dessas empresas, e isso teria a ver, inclusive, com a dinâmica da nova Guerra Fria, né, a guerra comercial, no sentido que a China não só, né, aumenta o investimento interno, como a nova rota da seda leva os investimentos chineses e leva junto essas empresas. Então seria um processo onde o investimento estrangeiro, que valorizaria, né, o capital produtivo dos outros países, também ia estar atrelado e submetido ao rentismo de plataforma, né, às empresas cloudalistas da China, né, que a China enquanto também a única lugar onde teria uma rivalidade assim em relação às big techs americanas. E aí depois é isso, então, né, ele vai estar pensando em esse colonialismo de plataforma, esse cloud capital, né, expropriando essas firmas, e ele tenta fazer um panorama bastante grande, depois ele fala das formas de organização dos trabalhos. Eu achei que essas partes já vão ficando um pouco soltas, porque ele vai trazendo muitos elementos, mas volta um pouco para a questão de realmente pensar, mas qual que é a dinâmica, né, por exemplo, das plataformas, esses complementadores, será que eles estão sempre bastante subordinados, né? Será que de fato essa relação entre o Google Play ser maior e mais importante do que a Samsung, ela se dá dessa forma assim tão clara, né? Porque ao mesmo tempo que a plataforma ela vai se cercando, ela também depende desse esforço, né, de também ter uma certa compatibilidade, de ter desenvolvedores que são atraídos para operar nela, né, de atrair não só os usuários, mas também os outros agentes econômicos ali, enfim. Mas eu acho que é, traz várias coisas aqui para o debate. De modo geral, a linha, pelo menos que eu tirei bastante, é entender um pouco, né, os elementos que estão em jogo, quando a gente está pensando, então, esse lugar de predomínio dessas empresas de tecnologia, mas não necessariamente, né, o que a gente pode identificar como processos de feudalização seria exatamente a ascensão de um tecnofeudalismo, né, ou pelo menos parece aí numa análise um pouco precipitada, mas que também se fosse para ser feita, teria que entrar muito mais no mérito das expectativas tecnológicas, né, do quanto que, né, pensando, por exemplo, agora os modelos de linguagem, né, muito central a velocidade do avanço desses modelos, o quanto que os controladores dessas tecnologias vão estar em posição para não só atrair muitos investimentos, mas para submeter as outras atividades econômicas à necessidade também de uso dessas infraestruturas digitais com essas inteligências artificiais. Aí eu senti que a tecnologia, ela, embora tenha um papel bastante grande assim de importância na análise, ela é pouco discutida, né? Então meio que você toma mais ou menos uma ideia ali como certo e você tenta construir todo um sistema de análise de longo alcance que é bastante válido assim, até para entender um pouco da onde que quais são as implicações da gente pensar a tecnologia, mas acho que falta um pouco mais de subsídios assim, né, para pensar a dinâmica de plataforma, até que ponto que os mercados de plataforma, né, esses ambientes virtuais aí, com transações, eles são feudos ou não, mas enfim, espero que tenha sido interessante a discussão. Nossa, Pi, super completo. Eu gostei muito da maneira como você montou a sugestão do texto, de ter colocado o, um autor e o outro para criticar. Acho que essa é uma ideia para a gente levar adiante daqui para frente, né?